Boa tarde. Vou trazer uma palavrinha do Senhor. Está aqui em Provérbios 3, versículo 11, que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E o Senhor, Ele nos repreende, né? Quando estamos atentos à voz do Senhor, para tudo, nós ouvimos tudo o que o Senhor fala, inclusive as suas repreensões. Porque como Ele diz na palavra, assim como um pai, o Senhor é nosso pai. E Ele não vai só dizer, minha filha, você é amada, eu te amo. Você é a menina dos meus olhos. Não, o Senhor vai repreender sim, o tempo todo. Nós precisamos estar atentos, sensíveis para ouvir a voz do Senhor, porque a nossa natureza é uma natureza que não gosta de críticas, não gosta de ouvir, né, críticas, repreensões. Mas o Senhor repreende sim. E esses dias o Senhor tem me repreendido, sabe? Ele tem dito para mim, você está muito preguiçosa. Você está muito preguiçosa. Levanta daí desse sofá e vai fazer o que você tem que fazer. Porque eu gosto muito de ficar em casa, eu amo ficar na minha casa. Principalmente se eu estiver sozinha. Eu amo. E Deus tem falado para mim, levanta e vai fazer o que tu tem que fazer. Tu tem coisas a fazer. Deixa de ser preguiçosa. E aí eu fui ver aqui em Provérbios 6, 9, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Sabe? Então, o Senhor, Ele não gosta de preguiçosos. Então, nós precisamos, sim, fazer o que temos que fazer, né? E eu não digo nem dos afazeres de casa, eu digo que o Senhor tem falado comigo sobre muitas outras coisas. Inclusive sobre até os afazeres de casa, sabe? Ele tem dito, você pede que quer, né, uma casa melhor, mas por que você não cuida da sua de uma maneira que ela fique melhor, né? Começa a melhorar, começa a usar a sua criatividade para melhorar a sua casa. E eu tenho feito isso e muito lindo, sabe? Eu tenho feito assim, desse jeito, e tenho mudado as coisas dentro da minha casa e tá ficando bem mais agradável. Mas por quê? Porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim, levanta, preguiçosa, né? E aí o Senhor também falou para mim, né, aqui, sobre o templo, né? Levanta, vai cuidar da saúde. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer os seus exames de rotina. Vai lá, porque eu habito aí no templo. E o templo tem que estar como? Muito bem. O templo tem que estar perfeito, que é a nossa saúde, porque é aqui que o Senhor mora. Então Ele quer morar num lugar bom, saudável. Um lugar onde, claro, que nós precisamos, né, ter todos os dons, o que o Espírito Santo já nos dá por quando está aqui, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde, a nossa saúde física. Nós precisamos ir ao médico fazer nossos exames de rotina. E tudo isso o Senhor fala com você. Eu habito nesse templo, então você precisa cuidar desse templo, né? Você precisa. E muitas vezes nós temos medo também, muito medo. Medo de várias coisas. Às vezes você precisa falar e você tem medo. Às vezes você precisa ser ousada, mas você tem medo. Mas o Senhor diz, eu não te dei espírito de temor, nem de covardia, eu te dei espírito de ousadia. Seja ousada e fale com ousadia. Faça o que tem que fazer com ousadia, sem medo. O medo, ele é o nosso inimigo. O medo, ele impede a gente de caminhar, de avançar, por ficar ali com medo. Mas o Senhor diz na palavra dele, eu te dei espírito de ousadia. Seja ousada, não importa o que os outros vão falar. Seja ousada, não tenha medo. Medo do quê? O Senhor está contigo. Medo do quê? Não tem por que ter medo. O Senhor está conosco. Então vamos ouvir a voz do Senhor, mas vamos ouvir tudo que o Senhor tem para dizer, porque nós, seres humanos, não gostamos de críticas.
Nós já vem da nossa natureza, nós não queremos escutar críticas, que erramos, que não perdoamos, que não fizemos direito, mas o Senhor fala o tempo todo e Ele vai falar também através da repreensão. Minha filha, levanta daí, vai fazer o almoço pro teu marido, vai limpar tua casa, vai lavar roupa, vai fazer o que tu tem que fazer, larga essa preguiça. Deixa essa preguiça. Eu não gosto, o Senhor não se agrada com preguiça. Ele vai dizer, filha, vai cuidar do teu corpo, eu habito aí dentro. Ele precisa estar saudável. E ele vai dizer, seja ousada, porque eu te dei espírito de ousadia, não de medo. Então temos que ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, o que o Espírito Santo está nos dizendo. Ouvir e obedecer. E aí fica tudo mais lindo, mesmo com a repreensão de Deus, porque Deus nos repreende para o nosso bem. Deus não vai nos repreender para que algo ruim aconteça com a gente, não. Se Ele está falando, deixa de ser preguiçosa, é porque você está sendo preguiçosa. Talvez você não seja, mas naquele momento que Ele está falando com você, você está num momento de muita preguiça. Então Ele quer te acordar, levanta. Se Ele está dizendo, seja ousada, é porque você de repente parou e ficou com medo de tudo, estagnou e não está sendo ousada. Se Ele diz, cuida do templo, é porque você não está cuidando. O teu templo está precisando de alguma coisa. Vai fazer um check-up. Ouça a voz do Senhor, ouça a repreensão do Senhor também. Porque, amada, você é. O Senhor te ama. Preciosa, o Senhor te ama e te adora. Só que Ele vai te repreender. E nós precisamos ouvir a repreensão do Senhor. Amém.